Olá a todos, meu nome é Luísa Araújo, eu sou R1 em Fellow de Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. Essa apresentação ela faz parte do programa de Fellow em Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje é abordagem segmentar em cardiopatias congênitas. O nosso livro base é o Talgueva e aqui está a ilustração e o capítulo para posterior revisão, se alguém tiver algum interesse. Então, em 1936, a primeira classificação foi feita pela doutora Maud Abbott, que trabalhou na Universidade de McGill e publicou a primeira classificação sistemática de cardiopatias congênitas num estudo de mais de 1.000 amostras de coração. 2 anos mais tarde, em 1938, o Dr. Robert Gross, ele trabalhava no Children's Hospital, ele realizou a primeira cirurgia, que na época foi bem sucedida, que foi uma ligadura de canal arterial, numa menina de 7 anos, e esse procedimento, considerado inovador na época, ele foi seguido pelo estabelecimento histórico da cirurgia de Blalock-Towson Thomas, que foi um shunt sistêmico pulmonar, que foi, né, primeiramente criado para pacientes com tetralogia de Fallot. Então, estes e outros marcos, né, foram importantes no tratamento dos pacientes nas décadas de 40 e 50 e inspiraram interesse no estudo da morfologia das doenças e na taxonomia para suas classificações. Então, existe um objetivo para se criar um padrão taxonômico, que é a gente fornecer uma nomenclatura que seja consistente e baseada nas características anatômico-morfológicas das câmaras cardíacas, e que a gente consiga elaborar uma abordagem analítica sistemática que produza um conjunto específico e que seja na melhor maneira possível, único de diagnóstico para cada malformação cardíaca. O outro objetivo seria que esse padrão taxonômico seja aplicável a todas as formas de cardiopatia congênitas, incluindo malformações que ainda não foram descritas até o momento, e promover uma compreensão e um intercâmbio de dados entre médicos e investigadores, cientistas e pesquisadores. Então, a análise segmentar sequencial nas cardiopatias congênitas, ela se baseia na compreensão do desenvolvimento da anatomia, morfológica e segmentar do coração e dos grandes vasos. Então, a gente tem 3 segmentos principais, que seria as veias e os átrios, os ventrículos e as grandes artérias. E existem 2 segmentos de conexão principal, que são o canal AV, que seriam as válvulas atrioventriculares, né, que conectam os átrios aos ventrículos, e os chamados cones ou infundíbulos, que estão na região subvalvar das grandes artérias. Então, o canal atrioventricular, ele consiste nas válvulas atrioventriculares, que seriam nominadas válvulas mitral e tricúspide nos corações que são normalmente formados, e o septo atrioventricular. O infundíbulo, ou também chamado cone nas literaturas um pouco mais antigas, é o segmento de conexão entre os ventrículos e as grandes artérias. Então, em corações que são normalmente formados, o infundíbulo ele consiste num miocárdio na região subpulmonar, que ele é circunferencial, externamente ele é visto como um cone, né? Por isso que existe esse nome conus na literatura mais antiga, e internamente ele é visto como um funil, então por isso que é chamado de infundíbulo. O miocárdio infundibular, ele vai separar as válvulas pulmonar e tricúspide. Então, é para isso, é uma musculatura subvalvar que existe. Já o infundíbulo subaórtico normal, ele consiste principalmente de um septo chamado septo conal, que é o miocárdio que separa as vias de saída do ventrículo esquerdo e direito, e a face posterior da parede livre do infundíbulo subaórtico, normalmente ela é ausente, ela regride na formação embriológica, resultando numa continuidade fibrosa entre os folhetos esquerdo e não coronariano da válvula aórtica e o folheto anterior da válvula mitral. Então, de forma resumida, a gente precisa avaliar 3 grandes segmentos, que são os átrios e as veias, ventrículos e grandes artérias, e a gente precisa avaliar as válvulas atrioventriculares e as grandes artérias, que são as artérias de saídas ventriculares. Então, na análise segmentar sequencial, o princípio fundamental dessa análise
das cardiopatias congênitas é analisar cada um dos componentes do coração mencionados já, passo a passo sequencial. Então, primeiro, a gente vai avaliar o padrão anatômico, ou seja, os sítios dos órgãos tóraco-abdominais e a definição da posição do coração, ela vai acabar sendo descrita, como está escrito aqui, que pode ser em levocárdia, mesocárdia ou destrocárdia. Em seguida, cada um dos principais segmentos cardíacos vai ser examinado, descrito e vai receber uma designação baseada nas suas características morfológicas, independente dos segmentos vizinhos. A análise das principais câmaras cardíacas, como eu disse, veias e átrios, ventrículos e grandes artérias, vai envolver duas etapas. Primeiro, a gente vai identificar a câmara ou o grande vaso, e isso vai ser determinado com base na morfologia e na arquitetura miocárdica intrínseca. Em segundo lugar, a gente vai ver os sítios do segmento cardíaco determinado. No caso dos átrios, os sítios ele pode ser sólidos, que é um sítios normal, ele pode ser inversos, que é a imagem que a gente fala que ela é espelhada, ou ele pode ser ambíguo, que é um sítios indeterminado ou com características anatômicas de ambos os átrios. Uma vez que os três principais segmentos cardíacos estejam caracterizados de acordo com suas características morfológicas únicas, os segmentos de conexão vão ser avaliados e definidos. E, finalmente, vai ter um conjunto completo de diagnósticos, formulando todos os 5 segmentos cardíacos e todas as anomalias cardiovasculares associadas, que é o último passo. Então, a gente vai começar com o primeiro passo, que é o sítios tóraco-abdominal. Os sítios sólidos, primeiro a gente vai avaliar a parte torácica. O sítios torácico ele é avaliado baseado na traqueia e na relação da traqueia com as artérias. Então, os sítios sólidos normal, né? Os sítios sólidos é o que a gente diz, o sítios normal de um paciente com a morfologia normal. A traqueia direita, ela é mais encurtada, né? Com uma bifurcação um pouco mais precoce. E a traqueia esquerda, ela é mais alongada, sendo que o segmento aqui da traqueia direita, ele passa atrás da artéria e a traqueia esquerda, ele passa à frente da artéria. Então, a artéria cruza com o segmento com o brônquio esquerdo. Já nos sítios inverso, é simplesmente a porção em espelho. E nos sítios ambíguos, a gente pode ter as traqueias, ambas, direita e esquerda, morfologicamente direitas ou morfologicamente esquerdas. E assim vai seguir o seu padrão com relação à artéria. O fato do pulmão ser bilobulado ou trilobulado, ele geralmente segue de acordo com a traqueia, geralmente, tá? De acordo com a traqueia que ele está relacionado, mas isso não é uma regra. O pulmão ele pode ser trilobulado em uma traqueia que é morfologicamente esquerda e ele pode ser ao contrário. Então, nem sempre ele vai seguir o padrão. Em relação ao sítios abdominal, ele também geralmente segue o sítios torácico, mas pode haver divergência, especialmente em síndromes heterotáxicas mais complexas. Então, nos sítios sólidos, o habitual é a gente ter o fígado à direita, o baço à esquerda e o estômago à esquerda. Nos sítios inversos, a imagem tende, abdominal, a ser espelhada também. E no sítios ambíguo, o fígado é mais medializado, o baço pode estar ausente e o estômago pode estar em posições variadas. Mas nem sempre um tem correlação com o outro. Por isso é sempre importante a gente avaliar, primeiramente, o sítios torácico, né? Depois o sítios cardíaco e depois o sítios abdominal. Depois, em relação à posição, à localização cardíaca. O coração, ele pode ter o ápice dele voltado para a esquerda, isso é chamado de levocárdia. Ele pode ter o ápice dele. Então, assim, é o eixo base, ponta, né? Então, o ápice voltado para a esquerda é levocárdia. O eixo base, ponta, voltado para a direita é denominado de destrocárdia. E quando o eixo base, ponta, ele está centralizado, é denominado de mesocárdia. A posição do coração e a orientação do ápice cardíaco, ela tem uma diferenciação, porque onde está a localização do coração e qual a direção do ápice cardíaco? Infelizmente, os termos levocárdia, destrocárdia e mesocárdia, eles são comumente usados para responder ambas as perguntas. Existe uma ambiguidade, mas localização do coração é diferente da orientação do coração.
Então, quando a gente diz da localização dele no tórax, independente de ser levocárdia, mesocárdia ou destrocárdia, a gente vai olhar a localização, a maior porção do coração em relação à coluna. Então, dentro do tórax, o coração ele pode ser descrito posicionamento, na posição dele, como do lado direito, na linha média, ou do lado esquerdo. Então, aqui a gente tem exemplos que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar esse conceito. Destroposição, ele continua sendo em levocárdia, ele continua tendo o ápice para a esquerda, mas a maior porção do coração está à direita do tórax. A mesoposição, o ápice acaba ficando para baixo, geralmente não tem somente um ápice, às vezes o coração acaba tendo dois ápices ou um ápice pouco definido. E a levoposição, aqui o ápice também continua à esquerda, mas a maior porção do coração está à esquerda. Então, para ver que existe uma diferença. Já na orientação do tórax, como eu disse anteriormente, a levocárdia, o eixo base-ápice está para a esquerda, a mesocárdia, como eu disse, às vezes, muitas vezes podem ter dois ápices e está centralizado, e a destrocárdia para a direita. Aqui é outro exemplo em relação à orientação do tórax. Esse paciente aqui é uma peça anatômica que a gente vê que o eixo base-ápice, ele está à esquerda, é uma levocárdia, mas o coração está em destroposição. E aqui a gente tem, esse coração, ele está mais em destroposição por conta de um pulmão direito hipoplásico. Então, ele acaba se posicionando na cavidade torácica mais à direita. Já em relação aos citos tóraco-abdominal, embora o termo citos atriovisceral seja de uso comum, nem sempre a gente vai ter uma descrição precisa em relação a isso. Então, se recomenda que a lateralidade dos sistemas cardiovascular, respiratório e digestivo, como eu já comentei, sejam designados separadamente. É muito comum a gente encontrar o conceito de síndrome da asplenia ou síndrome da polisplenia, mas esses termos estão em desuso porque existe essa heterogeneidade de manifestações clínicas, que nem sempre um citus pode seguir o outro. Então, a relação entre isomerismos e anomalias esplênicas, ela existe. A origem embriológica esplênica, em vez de originar-se como uma estrutura da linha média, ela aparece ser do lado esquerdo desde o início. Então, quando a gente tem um isomerismo, por exemplo, direito, o baço geralmente está ausente. E em casos de isomerismo esquerdo, em contraste, é geralmente associado a baços múltiplos que podem estar dispersos em toda a região abdominal. E, ocasionalmente, indivíduos com asplenia ou polisplenia têm corações normais e, raramente, aqueles com isomerismo atrial têm baço normal. Já em relação ao citus atrial, a morfologia atrial. É importante que a gente saiba a morfologia, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo, para a gente conseguir fazer a designação de cada um dos átrios. Então, o átrio direito, ele pode ser dividido em três componentes. O primeiro é o seio venoso, que inclui o orifício da veia cava superior e da veia cava inferior. Veia cava superior e veia cava inferior. E do seio coronário. E é caracterizado por uma superfície lisa, com ausência de trabeculações musculares. O seio venoso está parcialmente separado dos outros componentes do átrio direito por restos do átrio direito embrionário. Também existe os seus sistemas de válvulas venosas, que inclui a válvula de Tebésio e do seio coronário e a válvula de Eustáquio, que faz parte aqui da cava inferior. O apêndice atrial direito, ele é caracterizado por um formato triangular, de base ampla, tem contrabeculações bem grosseiras, que é o músculo pectinado, e a crista terminal é uma barra muscular bem proeminente, que vai separar os componentes seio venoso do átrio direito do apêndice atrial direito trabeculado. E é o local que geralmente está inserido o nó sinoatrial. A porção interatrial do canal atrioventricular, que é aquela região que a gente chama de cruz, né? Inclui a base do septo atrial e o anel da válvula tricúspide. Então, a fossa oval forma o lado atrial direito do septo interatrial e é caracterizada por um limite muscular de formato oval, que é denominado de septo secundo, enquanto o assoalho da fossa é coberto pelo septo primo. Já o átrio esquerdo, ele também é semelhante ao átrio direito, no sentido que ele também pode ser dividido em três componentes. Um componente venoso pulmonar, que recebe as 4 veias pulmonares. Um apêndice atrial esquerdo, que tem uma base estreita e alongada.
e a região do canal atrioventricular, que é delimitada distalmente pelo anel da válvula mitral. Então, a gente observa que as inserções do septo primum estão localizadas no átrio esquerdo, na superfície septal. Aqui vai ter outra imagem que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui tem os tipos de cito atrial relacionado com citos visceral. Então, esse aqui é um diagrama. No cito sólitus atrial, o átrio direito, do lado direito, ele vai receber o corpo principal do seio venoso, incluindo cava superior, cava inferior e orifício do seio coronário, como a gente vê na imagem. E aqui o orifício do seio coronário, e aqui a região que delimita átrio direito com átrio esquerdo. Já o átrio esquerdo, ele vai normalmente receber o fluxo das veias pulmonares. E o seu septo primum, que é a válvula que abre da aba do forame oval, tem um apêndice posterior com uma base estreita e alongada. Em um situs atrial inversos, o átrio direito é do lado esquerdo e o átrio esquerdo é do lado direito. E a imagem é em espelho. E no situs atrial ambíguo, tipicamente observado em pacientes com síndrome heterotáxica, as características dos marcos anatômicos, elas não mantêm um padrão, elas não são suficientes para determinar os sitos, seja sitos sólidos ou sitos inversos. Comumente, nessas situações, os átrios têm apenas em comum a ausência ou a presença apenas de remanescentes do septo atrial. A cava inferior pode estar interrompida entre os segmentos renal e hepático, ou pode haver veia cava inferior bilateral, como nessa imagem aqui que a gente vê de ressonância, e pode, é, e pode haver veia cava superior bilateral, que é o que a gente chama de veia cava esquerda, por exemplo, persistente. Os apêndices atriais podem ser bem semelhantes entre si. Os apêndices atriais, eles podem ser bem semelhantes entre si, então o que pode dificultar a gente na diferenciação. Então, retomando a diferença do átrio direito para o átrio esquerdo. Aqui tem uma imagem que ela ilustra, eu acho que de forma um pouquinho mais didática. Aqui, em relação ao átrio direito, a gente tem a crista terminalis, né, e a extensão de toda a parte dos músculos pectinados e a válvula AV. O apêndice, ele é bem mais robusto, né, ele é triangular e mais anterior. E o septo secundum, a gente vê que ele tem uma porção mais muscular. E as veias recebem, então, veia cava superior, veia cava inferior e o seio coronário. Já o átrio esquerdo, ele tem a parte pectinada muscular mais confinada ao apêndice atrial, que é um apêndice mais longo, ele é mais afilado, muitos até comentam que ele tem uma forma digitiforme e ele é mais posterior. Aqui a gente vê mais o septo, em vez da relação com a musculatura aqui interatrial, a gente vê a relação do septo, o septo primo, que ele forma a válvula do forame oval e normalmente recebe as 4 veias pulmonares. Já em relação ao situs ventricular, o primeiro passo para identificar o situs ventricular é identificar os ventrículos esquerdo e direito. Então, o ventrículo direito, normal, ele é caracterizado por inserções septais da válvula tricúspide. Então, a válvula tricúspide ela vai possuir as suas cordas tendíneas que vão se inserir na parte septal. Então, isso é um grande diferencial. Trabeculações grosseiras e uma superfície septal distinta que inclui o septo e a banda moderadora. O infundíbulo normalmente ele está bem incorporado ao ventrículo direito, que vai se associar à via de saída do ventrículo direito, que geralmente é a artéria pulmonar. Já o ventrículo esquerdo normal, ele vai ter finas trabeculações apicais e as inserções da válvula mitral, ela vai ser a 2 músculos papilares distintos que vão se inserir na parede livre do ventrículo esquerdo e não na parte do septo. E a válvula aórtica, ela está em continuidade fibrosa, como eu já comentei, com a válvula mitral, devido à ausência de musculatura nessa região. O ventrículo direito é importante. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo, eles têm origens embriológicas diferentes e desenvolvimento diferente. Então, é importante a gente saber que em diversas cardiopatias congênitas, em diversas anomalias, o infundíbulo ele pode existir ou ser mal incorporado ao seio ventricular direito ou completamente dissociado do seio ventricular direito, associado ao ventrículo esquerdo, por exemplo, em muitos casos, a gente vê infundíbulo relacionado ao ventrículo esquerdo, como TCGA ou TGA com a aorta posterior.
Já em relação ao ventrículo esquerdo, é importante reconhecer que existem variações na anatomia e na fisiologia que pode alterar a morfologia do ventrículo esquerdo que a gente está habitualmente vendo. Então, muitas das características morfológicas, elas podem não ser encontradas. Por exemplo, em um ventrículo esquerdo hipertrofiado, ou um ventrículo esquerdo com dupla entrada, as trabeculações apicais, elas podem estar mais proeminente, mais hipertrofiadas, às vezes confundindo com a morfologia de um ventrículo direito. Os músculos papilares da parede livre do ventrículo esquerdo geralmente podem estar alterados, por exemplo, num defeito do septo atrioventricular. Então, nem sempre a característica morfológica do ventrículo esquerdo vai conseguir nos dizer se de fato é um ventrículo morfologicamente direito ou morfologicamente esquerdo. Então, existe uma forma da gente ver o situs ventricular e o loop ventricular, né? Então, uma vez estabelecida a identidade ventricular, bom, esse ventrículo tem características mais morfologicamente direitas ou morfologicamente esquerdas, a gente vai avaliar o tipo de loop ventricular. E por que que a gente faz isso? Isso é relevante porque determina o padrão e a distribuição da artéria coronária, a distribuição do sistema de condução e a organização interna do miocárdio ventricular. Então, esse método ele pode ser aplicado, que eu vou comentar com vocês, independente da posição espacial dos ventrículos, e requer apenas a identificação da via de entrada, da saída e da superfície septal de um dos ventrículos. A única circunstância que a gente não consegue aplicar isso é quando a gente tem um ventrículo que ele não é determinado, né, que a gente chama de ventrículo indeterminado, ou a ausência de um septo interventricular. Então, a gente pode avaliar se o paciente ele tem um loop direito ou um loop esquerdo. No loop direito, a gente vai colocar a nossa mão e a face palmar da mão direita, ela vai ser colocada sob o septo interventricular, de forma que o polegar ele vai ficar na via de entrada do ventrículo direito, na válvula tricúspide, e os dedos eles vão ser voltados para a via de saída do ventrículo direito, na artéria pulmonar. Se a gente tiver um loop do tipo esquerdo, a face palmar da mão esquerda vai estar voltada para a superfície septal, com o polegar na via de entrada e os dedos posicionados para a via de saída, que é a parede, que é a artéria aorta. Então, usando esse princípio, pode ser determinada a posição ventricular no tórax. Quando a gente tem um loop à esquerda, né? Loop ventricular à esquerda, isso a gente tem riscos aumentados de bloqueio atrioventricular, que pode ser tanto congênito quanto adquirido, má formação tipo Ebstein da válvula tricúspide, ou até hipoplasia da região ventricular direita do lado esquerdo. Próximo passo são as conexões atrioventriculares. Então, uma vez estabelecida a identidade e a localização dos átrios e dos ventrículos, a gente vai focar nossa atenção no primeiro segmento de conexão, que são as válvulas atrioventriculares. As válvulas atrioventriculares, elas podem ser concordantes, elas podem ser discordantes. Então, como mostra aqui na figura, a gente sempre vai analisar a inserção do do, da válvula relacionada ao septo ou à parede livre. Então, aqui ela é discordante porque a gente vê que a gente tem uma válvula e ela tem inserções na parede livre. Então, esse aqui é considerado um ventrículo esquerdo. E ela pode existir, no caso, por exemplo, de defeito do septo atrioventricular, uma válvula V comum. Existe também outras morfologias, como uma atresia da válvula tricúspide, em que a gente vê a ausência da válvula AV direita, dupla via de saída, desculpa, dupla via de entrada do átrio direito, uma atresia mitral, dupla via de saída do átrio esquerdo. A gente também tem o straddling, que o straddling é quando a inserção da válvula, ela ultrapassa, geralmente por um defeito do septo interventricular, ela ultrapassa os limites ventriculares da mesma cavidade. Então, vamos supor que a válvula tricúspide, a inserção dela em algum dos segmentos dos folhetos, ele vai se inserir na cavidade ventricular direita, como a gente vê nessa imagem. Pode ter o straddling também da válvula mitral, e pode ter dupla via de entrada do ventrículo. Em seguida, a gente vai avaliar as conexões ventrículos arteriais. Então, o fluxo de saída do coração, ele é examinado para determinar de qual câmara cardíaca se origina
cada grande artéria. Então, o alinhamento do ventrículo arterial ele vai ser descrito como com as válvulas semilunares e seus respectivos grandes vasos, que vão se alinhar com os ventrículos subjacentes. Então, aqui a gente tem uma figura com vários tipos representativos de alinhamentos ventrículos arteriais, que podem ser concordantes, né? Então, a pulmonar saindo do ventrículo direito e a aorta saindo do ventrículo esquerdo. Discordante, que a gente transposição das grandes artérias, então do ventrículo direito está saindo a aorta, do ventrículo esquerdo está saindo pulmonar, ou discordante do tipo LTGA, né? Então, a gente tem os ventrículos nas posições corretas, porém as artérias nas posições discordantes. A abordagem que é preferida é atribuir um grande vaso a um ventrículo subjacente quando ele se relaciona completamente ou quase completamente com aquela câmara. Nos casos que uma válvula semilunar substitui significativamente o septo ventricular, a abordagem preferida é a gente descrever a anatomia. Por exemplo, se tiver uma origem ventricular direita da aorta e origem biventricular da artéria pulmonar principal. Então, a chamada regra dos mais de 50% não é praticamente aplicada 100% em vivo devido às complexas relações tridimensionais. Então, a gente costuma dizer que a gente tem dupla via de saída do ventrículo direito quando o vaso ele se transpõe mais que 50%. Só que existe na literatura alguma divergência em relação a isso, porque nem sempre as posições ecocardiográficas que a gente avalia esse mais que 50% consegue relacionar em todos os eixos tridimensionais que o coração tem. Então, a gente está vendo só a região ali é, antero-posterior, e a gente não está vendo as lateralidades, e nem sempre a gente consegue definir com certeza essa dupla via de saída. Já em relação à caracterização infundibular, ou conos, né, existem 4 tipos de infundíbulo. O infundíbulo subpulmonar, com ausência de infundíbulo subaórtico, que é encontrado no coração normal, como eu já comentei. Existe a possibilidade de haver infundíbulo subaórtico com ausência de parede livre infundibular subpulmonar, que é frequentemente encontrado na transposição das grandes artérias. Pode haver, então, um infundíbulo bilateral, que é comumente encontrado em pacientes com dupla via de saída do ventrículo direito, porque geralmente na embriologia o ventrículo direito está associado à formação desse infundíbulo, dessa musculatura, e mais raramente em pacientes com TGA e até mesmo em pacientes com artérias normalmente relacionadas. E esse infundíbulo ele pode estar ausente bilateralmente, que é encontrado em alguns pacientes com dupla via de saída do ventrículo esquerdo. Já o próximo passo é a gente relacionar a aorta com a pulmonar. Então, esse diagrama ele ilustra várias interrelações comuns entre as válvulas semilunares, com uma visão ecocardiográfica mesmo transtorácica, no eixo parasternal curto. Então, a relação entre as válvulas aórtica e pulmonar formam um contínuo anatômico. Então, essa etapa da abordagem segmentar, ela descreve as relações espaciais entre as válvulas aórtica e pulmonar. Embora essas relações elas sejam previsíveis e associadas a padrões de desalinhamento ou alinhamento ventricular arterial, existem muitas exceções a essas regras. Além disso, é importante a gente saber que a designação de direita e esquerda para descrever as relações espaciais entre as válvulas aórtica e pulmonar não fornece informações sobre as orientações antero-posterior e superior e inferior. Igual eu falei, o coração ele é uma cavidade tridimensional e ver somente isso em um eixo não consegue nos fornecer a posição espacial de forma de forma correta. Então, nos citosólitos, a gente vê que a válvula aórtica ela está alinhada com a válvula pulmonar. Nos citos inversos, é só a imagem em espelho. E pode haver a má formação dos grandes vasos, que eles podem estar a válvula aórtica de forma mais posterior e a válvula pulmonar de forma mais anterior. A válvula pulmonar à direita, nesse caso, e a válvula aórtica à esquerda, mais posterior. Ou elas podem estar antero-posterior, a relação espacial uma com a outra. Já as anomalias associadas, que é o último passo da avaliação ecocardiográfica da análise segmentar sequencial, então, uma vez avaliados e categorizados os 3 segmentos cardíacos principais e os 2 segmentos de conexão,
Todas as anomalias cardiovasculares associadas são sistematicamente examinadas e descritas. Então, para a gente fornecer uma descrição lógica e consistente de todas as anomalias associadas, elas podem ser descritas de ordem ou de importância hemodinâmica, então das anomalias maiores para as menores, ou em ordem anatômica, progredindo da região de entrada venosa até a saída arterial do coração. Então, essa foi a referência utilizada. Muito obrigada.